Conexão Jovem Podcast. Provérbios, 31 dias de sabedoria. Podcast. Episódio 31. O fim, que na verdade é só o começo. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Eu sou a Paula. E eu sou o Renato. Nós somos do grupo Conexão Jovem da EQ Polvilho. Chegamos, Renato. Chegamos ao nosso último episódio dessa jornada incrível. E que mistura de sentimentos, né? Alegria, gratidão e já uma pontinha de saudade. É verdade, né, Paula? E foram 31 dias, né? Praticamente mergulhados, né? No livro de Provérbios. E olha que não dá nem para medir o quanto Deus falou. O quanto Ele trabalhou no nosso coração nesse tempo, né? E eu sei que não foi só com a gente, né? Tenho certeza que quem caminhou com a gente nesses 31 dias também, né? Viveram algo sobrenatural. Amém. E como viveu. Eu olho para trás e vejo como Deus é maravilhoso. Cada capítulo, cada palavra, cada reflexão transformou nossa mente, o nosso coração e as nossas escolhas, nosso dia a dia. E sabe de uma coisa, Renato? A sabedoria não termina aqui. Hoje, na verdade, é só o começo. É isso mesmo, né? Porque sabedoria não é um destino, né? É um caminho. Olha que profundo, hein? A gente termina esse desafio, né? Mas seguimos aplicando, né, tudo o que aprendemos, porque quem escolhe o caminho da sabedoria, escolhe viver segundo a vontade de Deus todos os dias. Amém. Bora para a leitura? Bora lá. Provérbios, capítulo 31. Ditados do rei Lemuel. Uma exortação que sua mãe lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aqueles que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina, e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. Erga a sua voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Epílogo. A mulher exemplar. Uma mulher exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo. E sua lâmpada fica acesa durante a noite.
Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades de sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cinto aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria, ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amém. Eu só vou repetir um versículo aqui, tá bom? Posso repetir? Pode? No versículo 29, eu vou repetir e vou falar para minha esposa. Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Estou emocionada. E hoje eu estou emocionada de verdade, sabe? Porque hoje eu agradeci tanto a Deus. Ontem à noite eu já agradeci muito a Deus. E eu pedi para conversar com meu marido hoje e falei para ele. Falei assim, você não imagina o quanto eu sou feliz do seu lado. Porque eu vejo assim as coisas que eu já sofri na vida e como eu sou privilegiada, sabe, de ter um marido que ora comigo. Eu acho que eu comentei com ele que eu me senti tipo Salomão, na minha inocência, talvez, não sei, mas não é inocência, é no meu coração mesmo, sincero. Eu poderia ter pedido para Deus qualquer marido, mas eu pedi para Deus um marido que orasse comigo. Porque eu via o meu pai orando com a minha mãe todos os dias e eu admirava muito essa atitude. E aí eu sempre pedia para Deus no meu coração, como eu quero um marido que ore comigo. Como eu queria um marido que orasse comigo, porque eu achava que Deus não fazia mais homem que orava, não. Eu achava que era só meu pai e minha mãe. Porque a gente não vê mais, né? Muitos casais desse jeito. E eu me sinto realmente muito privilegiada por ter você como meu marido, meu amor. Eu também. Eu acho que Deus foi muito bom comigo, viu? Mas. Ah, e detalhe, né? Eu pedi um marido que orasse comigo, né? Salomão não podia pedir tudo, ele pediu sabedoria. E do mesmo jeito que ele deu para Salomão muita coisa, nossa, veio muito mais coisa que eu pedi, é claro, né? Um Olha. marido que sabe cozinhar. Ó a propaganda enganosa aí, gente. É nada, mas assim, veio um companheiro, né? Uma pessoa maravilhosa do meu lado. E por isso, quem está solteiro, siga os conselhos aí que a mãe do rei Agur deu para ele, né? Não assim só para a mulher, Essa né? foi Lemuel. É verdade, rei Lemuel, né? Rei Agur. O rei Lemuel, a mãe dele deu esses conselhos para ele, né? E a gente foi pesquisar também quem é esse rei Lemuel e alguns também, né? Até comentam no mesmo livro que a gente pesquisou ontem, a gente pesquisou que chama Quem é Quem na Bíblia Sagrada, que é editada por Paul Gardner, né? Que a gente já comentou dele ontem. E alguns até falam, mas às vezes é o próprio rei Salomão, né? Mas isso também é muito improvável, que seria um pseudônimo dele, né? E ele é chamado de Rei de Massá. No volume 1,
no volume 1, desculpa, no versículo 1, talvez, para significar que era um rei árabe, né? Talvez. E os provérbios que ele fala aqui, na verdade, são os conselhos que a mãe dele deu para ele. E aqui são conselhos que ela deu para ele escolher, né, a mulher. E aqui a gente fala também para a mulher saber escolher um homem, né? Então, tanto da mulher exemplar, também a gente tem que ver que tem que ter um marido exemplar, né? Um homem exemplar. Então, vamos lá. E esse capítulo, ele é muito conhecido por todos, né? Principalmente pela descrição da mulher virtuosa. Sim, né? Mas antes de ela falar dela, né? Olha que interessante. Tudo começa com os conselhos de uma mãe para o seu filho, que é rei, né? Ela fala, né, sobre não se perder com vícios, nem ser dominado por bebidas, não se envolver com tudo que tira foco do propósito. E ela ainda destaca, né? Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Isso é sabedoria em ação. Sim. E depois, né, vem com essa descrição maravilhosa da mulher virtuosa, que é muito mais do que uma mulher que cuida da casa, né? É uma mulher sábia, forte, trabalhadora, generosa, temente a Deus, que cuida da sua família, que tem palavras de sabedoria nos lábios e, acima de tudo, que teme ao Senhor. E isso serve para todos nós, né? Homens e mulheres, né? Porque Deus espera que sejamos pessoas de caráter, de integridade, de temor e de amor. A mulher virtuosa é o retrato de quem vive com sabedoria, de quem escolheu colocar Deus no centro de todas as coisas. É verdade. E ao longo desses capítulos, a gente viu ensinamentos que vão desde o controle da língua, o valor da disciplina, até a importância da honestidade e do respeito ao próximo, né? Verdade. E um ponto que eu destaco, né, é que Provérbios não é só um livro de regras, né? Mas é um convite para a gente desenvolver um caráter sábio e justo, que transforma nosso relacionamento com Deus e com as pessoas também. Exatamente. E o livro, assim, de Provérbios. Hoje a gente tá meio que fazendo um resumo de tudo, né? Porque, gente, o capítulo 31 fala por si mesmo, né? Não tem nem como eu falar pra vocês sobre a mulher virtuosa, porque isso aqui é perfeito. Então a gente tá fazendo um resumo, assim, do capítulo todo, né? Do Do livro todo, livro. né? E como a gente pode perceber assim, com poucos versículos em cada capítulo, ele nos ajuda, nos desafia a refletir sobre todas as nossas atitudes e escolhas diárias. É uma sabedoria prática e atual que nunca envelhece, né? Por isso que é tão importante, né? Continuar firme nessa reta final na vida, né? Absorvendo cada ensinamento e aplicando no dia a dia. Assim, nossa caminhada fica cada vez mais alinhada com a vontade de Deus. É isso aí. Que esse mês em Provérbios ele seja apenas o começo de uma vida toda guiada pela sabedoria do Senhor. E que a gente continue crescendo, buscando e vivendo essa verdade, não só ouvindo, mas praticando. E a jornada não termina aqui, né? Agora é hora de continuar aplicando tudo que a gente aprendeu, né? Continuar buscando, continuar crescendo, continuar andando no caminho da sabedoria que vem de Deus. E uma palavra, né, que eu aprendi também, né, que a palavra de Deus, ela serve para nós, né? Ela é curativa e ela é preventiva. Ela cura na hora que a gente precisa, mas ela nos previne também, né, de errarmos muitas vezes. E vamos para a reflexão de hoje, a Sim, última reflexão, né, do nosso desafio, mas que é uma reflexão para que você continue com essa sabedoria de Deus. Então é assim, ó. E aí? Eu gostei desse. E aí?
O que você vai fazer com tudo que Deus falou ao seu coração nesses 31 dias? Será que essas palavras vão ficar só gravadas, né, ou no seu celular, no seu computador, ou vão ser gravadas no seu coração, nas suas atitudes e nas suas escolhas? A Bíblia diz que quem ouve e pratica a palavra é como quem constrói a casa na rocha. Então reflita. Que decisões você tem, né, para tomar hoje, né, para viver de fato no caminho da sabedoria? Eu senti esse aí como uma provocação, né? Tipo, e aí? E aí? Foi bem forte, hein? E o último desafio, na verdade, eu vou colocar em prática também, porque esse desafio de hoje é para marcar esse encerramento de uma forma especial, significativa. Então, pegue um papel, uma caneta, um bloco de anotação no celular, não sei, atrás da Bíblia, às vezes tem um espaço lá para orar, e escreva assim, escreva essa pergunta. O que eu aprendi nessa jornada de 31 dias em Provérbios? Liste, eu vou colocar aqui pelo menos 3 coisas que Deus falou claramente com você, né? Volta lá nos outros episódios, vê a playlist, que depois a gente vai dar uma atualizada, mas volta lá, né? Vê os temas, porque eu confesso que até os temas eu já, assim, os nomes eu também não lembro, né? E, e eu já falei para vocês também que quando a gente grava uns dias antes para dar tempo de editar, e quando a gente ouve no dia, Deus fala com a gente de novo e de uma forma diferente do que quando a gente escreveu o roteiro, né? E eu tenho certeza que Deus falou com você também, em alguns desses, em vários desses, em um desses pelo menos, né? E escreva, né? Liste e depois transforme isso em oração e compromisso, né? E mais, compartilhe essa jornada com alguém, né? Porque a gente fez os 31 dias do mês de maio, que a pessoa não possa começar em junho ou no meio de junho agora e faça em agosto, sei lá, mas envia, sabe? Porque às vezes a gente acha que só Deus falou com a gente, mas esses vídeos no YouTube vai ficar aí, sei lá, por muitos anos, não sei. Talvez a gente fique velhinho e ouça lá a nossa voz de jovem, na juventude, e continue falando com outras pessoas e com a gente mesmo. Então, escreva, compartilha com quem você ama. Isso é muito importante, né? E se você fez o desafio de ontem, faça o desafio, né? Aquele finalzinho lá que eu falei, pode fazer hoje de novo. Pense em alguém, fala lá, olha que legal, meus amigos fizeram, né? Um podcast, se você quiser ouvir, hoje foi o último, mas se você quiser começar a ouvir, E ouve você lá. pode também comentar, né, pelo menos 3 coisas, né, que Verdade. Deus falou com você. Comenta lá também, né, no YouTube, lá nos comentários, coloca lá, ó, eu aprendi isso, coloca lá o que você escreveu aí no seu papel e no seu coração, coloca lá pra gente saber também. Sim, é muito bacana. E às vezes é testemunho, né? Se você quiser dar um testemunho também, pode escrever, se você se sentir à vontade, comentar alguma coisa que aconteceu nessa jornada com você. E se quiser conversar com a gente pessoalmente também, se quiser conhecer a gente pessoalmente, quem não Nossa, tá conhece. querendo ficar famosa, gente. Tá Não, não escrito em tô. Provérbios, não é pra gente ficar ficando famosinho, não, gente. Não, mas às vezes a pessoa sente uma confiança, né? E sabe que a gente é usado como instrumento de Deus mesmo, né? Que vocês não vejam a gente como, eu quero conhecer, não. É assim, na humildade mesmo. Que a gente sabe que as pessoas nos procuram para pedir oração, para falar conosco, pedir conselho. É claro que a gente não sabe nada, mas tudo que a gente faz é baseado na Bíblia e a gente ora. A gente ora, a gente fala com Deus. E às vezes, se a gente fica em silêncio, é porque Deus também tem um silêncio e eu não vou falar coisa que é de mim. Se eu não te responder o que você me perguntar no mesmo momento, é porque Deus ainda não falou comigo para falar com você. Então, vamos orar. A nossa última Amém. oração aqui nesse propósito. E pode ser que venha novidades por aí, hein?
Vamos ver. Talvez venha uma novidade por aí, mas vamos aguardar uns minutos, uns dias, não sei, talvez. Mas vem outros desafios do Conexão Jovem por aí, hein? Vamos orar nossa última oração aqui. Feche seus olhos e abra o seu coração. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por essa jornada tão preciosa no livro de Provérbios. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos ensinou, nos corrigiu, nos direcionou e nos fortaleceu, nos deu sabedoria. Que tudo o que ouvimos e aprendemos aqui não se perca, mas que seja parte da nossa vida, da nossa caminhada, do nosso testemunho. Que a gente diminua e que o Senhor cresça cada dia em nossa vida. Nos ajude, Pai, a viver com sabedoria, com humildade, com temor, com amor, com domínio próprio, com discernimento para sermos luz onde estivermos. Que a nossa boca fale com sabedoria. Que os nossos passos sejam firmes na tua direção. Que nossas mãos sejam instrumentos de amor e serviço. Que a tua graça nos acompanhe e que o nosso coração nunca se desvie do teu caminho. Feche a nossa boca para que a gente não fale aquilo que não for do teu querer e da tua vontade. Fecha os nossos ouvidos para que a gente não ouça aquilo que não for do teu querer e da tua vontade. E fecha nossa boca, principalmente, para que a gente não fale aquilo que não for do teu querer, da tua vontade, Senhor. Nós te agradecemos por cada ensinamento e transformação que tudo vivemos. Que essa jornada seja só o começo de uma vida guiada pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E que jornada, hein, gente? Olha, nosso coração tá cheio de gratidão e de alegria. E já com saudades, né, Nato? Verdade. Mas é aquela saudade boa, de quem sabe que Deus fez coisas maravilhosas nesse tempo e vai continuar fazendo. E que ainda, né, vai fazer muito, mas muito mais, né? Porque como a gente disse no começo, esse não é o fim, é só o começo, né? E eu quero agradecer, né, aos nossos pastores que abençoaram esse projeto, né? Junto com as líderes de jovens, né? As pessoas que editaram, as pessoas que quando nos vê, né? Na igreja, ou fala assim, eu sou a Paula e eu sou o Renato. A pessoa fica falando, agora a gente vê vocês, só lembra disso, né? Eu quero agradecer você que ouviu, né? Esses episódios, alguns dos episódios, né? E a gente fica muito feliz. Eu quero agradecer também, né, a nossa família, né, que também deu total apoio, né? Eu quero mandar um abraço especial, né, para dona Célia, né, pro seu Pedro, para Liana, minha cunhada também, né? Para minha mãe, para Bia, minha irmã, né? O meu pai, o Lucas, a Bruna, a Monique, nossa sobrinha, né? Ela ouviu e ela falou assim: Nossa, é vocês que estão falando, né? E ela queria ver nossa imagem. Ver a gente, ela achou que era a nossa imagem, né? Então eu quero agradecer a todos, assim, que de alguma maneira fez parte, né, desse desafio, que concluiu com a gente esse desafio. Então fica esses agradecimentos, né? E agradecer a minha esposa, que por força e não por violência, é brincadeira, gente, né? Que ela colocou eu nesse desafio, né? No início eu relutei um pouquinho, né? Eu até falei assim pra ela, se Deus falou com você, cumpre você isso aí, Deus não falou comigo, né? E pra mim foi muito edificante,
né, fazer parte desse desafio e poder concluir juntamente com a minha esposa. Isso é sabedoria também, né, gente? Não, a gente tem que andar junto, né? O casal tem que caminhar juntos, né? Se alegrar juntos, sofrer juntos, né? E esse desafio nos mostrou e nos deu um pouquinho mais de sabedoria também, né? No nosso relacionamento. Amém. E força, né? E nossa gratidão sincera também a todos os que nos apoiaram, os meus amigos de trabalho. A Lúcia, que é a nossa ouvinte ali, fiel, ela comenta, compartilha. E assim, não dá nem pra falar todos os amigos, né? São muitos amigos que estão ouvindo, muitas pessoas, né? Todos os nossos sobrinhos, na verdade, né? Não dá pra falar. É sobrinho, é irmão, é cunhado, todo mundo, né? Na A verdade. Kathleen e a Isabela, nossa, gente do céu, essas são, né, nossas líderes de jovens, são Top. muito top. Né? E se não fosse a Júlia e o Caio também, a gente não sabe editar nada disso, né? Quando a gente acaba de gravar, gente, né, a gente fala assim, paz seja convosco, tchau, tchau. Aí a Paula desliga, né, a gravação, aí eu começo, muito obrigado por ouvir podcast. Ai. E gratidão mesmo a todos vocês que ouviram, comentaram, curtiram, compartilharam. E se caso vocês perderam algum episódio, volta lá para ouvir. Em breve a nossa playlist será atualizada, né? Desculpa porque é corrido, mas a gente vai conseguir atualizar todo o canal. Mas os vídeos estão lá no canal, Conexão Jovem KK. Porque quando a gente foi fazer a página do YouTube, né? Que fala o Conexão Jovem, já tinha vários. Aí a Júlia colocou um KK pra conseguir fazer, né? Pra diferenciar. E só gratidão mesmo a todos vocês. Deus abençoe muito, viu? E ó o que eu vou falar, hein? Pela última vez nesse desafio. Se Deus falou com você, compartilha com alguém que você ama, né? Leve essa mensagem adiante, né? Seja um canal de bênção. E não se esqueça, dar um joinha, dar um like, né? Para que o YouTube veja, né? Que é um assunto relevante e possa recomendar para mais pessoas, né? Se você esqueceu de curtir os outros vídeos, vai lá e curte, né? Inscreve na nossa página, é coisa rápida, tá bom? Fiquem com Deus. Paz seja convosco. Tchau, tchau. Muito obrigado. Muito obrigado por ouvir o podcast. Muito obrigado, podcast. Por ouvir ao podcast.